24 horas de louvor e adoração. E aí a reflexão da manhã. Jovem Gospel FM. Hoje nós vamos falar sobre coisa boa, né, Liana? Sim, A não. palavra de Deus vai nos orientar a entender que temos muitas coisas boas na nossa vida e nós muitas vezes estamos focados aos problemas e às coisas ruins, e isso tem causado um grande mal na nossa comunidade, né, na humanidade em geral, porque muitas pessoas não se esqueceram, né, da promessa de Cristo. Muitos nem buscam Cristo, nem têm interesse pelas coisas espirituais e acabam depositando toda a sua fé, toda a sua esperança nesse mundo falido que tem dias contados para ser finalizado. Hoje nós vamos falar de coisas boas para saber que os problemas que você enfrenta no seu dia a dia são pequenos diante de Deus, são nada na verdade, e que você tem uma oportunidade de fazer a diferença no mundo em que você está vivendo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você já sabia disso? Você lê a palavra de Deus? Você busca forças na palavra de Deus? Você busca uma motivação de estar vivo, de continuar na palavra de Deus? Pois é, muitas pessoas querem buscar motivação de forma errada e acaba depositando sua fé em algo que já está contaminado pelo mal. Jesus fala sobre o sábio que fez a sua casa na rocha, e também fala do nécio, né, do tolo que fez a sua casa na areia. Portanto, se você quer ter uma vida próspera, uma vida de paz, uma vida de segurança, deposite sua fé no Senhor, faça sua casa na rocha que é Deus, né? E Cristo veio a esse mundo para nos trazer essa esperança. Por isso nós vamos falar de coisa boa hoje. A nossa palavra é que Jesus morreu por você, para te dar a vida eterna. A dívida que você tinha já foi paga. O amor de Deus é o motivo de não sermos destruídos. O que seria de nós sem a misericórdia do Senhor? Na passagem lá de Lamentações 3, 22 e 23, o profeta Jeremias enfatiza a infindável misericórdia de Deus quando diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Na nossa leitura de hoje vamos falar em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14. Na verdade, versículo 13 e 14, né, Liana? Sim. Vamos falar sobre Roboão. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para nela pôr seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Pois é, a gente olha as qualidades, né? 41 anos, né? Sim. Um homem jovem, cheio de promissor, né? Para reinar, para construir um grande reinado, né? Ele já vinha, o seu pai era Salomão, então tinha tudo para fazer um grande reinado. Mas o que fala no versículo 14? Ele agiu mal, né? Porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Amigos, nós estamos sujeitos às mesmas situações de Roboão. Muitas vezes recebemos tantas bênçãos de Deus e nós não sabemos o que fazer e agimos mal e perdemos a oportunidade de ser prósperos na nossa vida, de ter uma vida de paz, uma vida de prosperidade no Senhor, porque buscamos e não sabemos administrar o que recebemos de Deus. Nós recebemos muitas bênçãos de Deus diariamente. São muitas bênçãos, é porque nós estamos focados sempre em problemas, em limitações, nossas limitações, e esquecemos de ver a grandeza de Deus. Esquecemos de ver o episódio que aconteceu recente, que Jesus veio a esse mundo, né? Ele se entregou. Essa comemoração que tivemos na semana passada, em que Cristo se entregou naquela cruz e perdoou os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus e estar diante do Senhor. Que grande oportunidade é essa que temos. E o mais importante disso é que nós podemos entender
é que Deus não nos quer condenar ao inferno. Deus quer nos perdoar, Deus quer nos estender a mão e nos ajudar na nossa caminhada. Essa é a notícia boa que nós devemos levar ao mundo. Olha, você não precisa viver nessa amargura, nesse sofrimento, porque Cristo pagou o preço pela tua entrada ao céu. Você já é uma pessoa liberta do pecado. Viva em santidade, viva em harmonia com o Senhor, seja fiel a Ele. Tantas coisas boas o Senhor tem nos dado a família, tem nos dado a igreja para estarmos congregando, tem nos dado amigos de verdade, pessoas que podemos confiar. Jesus se entregou para que nós pudéssemos viver em união com Ele. Segundo Pedro 3:9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, gente, depois desse episódio, que você teve a oportunidade de participar, talvez do retiro na sua igreja, talvez em algum momento na TV, na internet, em algum meio de comunicação, você ouviu falar de Jesus. Depois de todos esses acontecimentos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ter vindo ao mundo, morrer para nos dar a oportunidade de ser chamados filhos de Deus, de não temer mais a morte, de ter a sua companhia em todos os momentos da nossa vida, de poder ir morar no céu. Qual é a sua reação nesse momento? Qual é o seu sentimento em relação a isso? Tem te trazido motivação para estar vivo? Tem te trazido motivação para seguir em frente, para levar a mensagem de salvação às pessoas? As boas novas? Você tem se motivado a isso? Ou você está desanimado ainda? Deus está aguardando você tomar uma iniciativa, pois Ele já fez a parte mais difícil, Ele pagou o preço pela nossa liberdade. O mais fácil está conosco agora é simplesmente falar dos seus feitos. O preço pela nossa liberdade foi pago naquela cruz, o justo morrendo pelos injustos. Nada mais nos impede a não ser nós mesmos. Se quisermos ficar no nosso sofá, se quisermos ficar no nosso cantinho confortável, com medo de perder o nosso emprego, com medo de perder a nossa tranquilidade, o nosso jogo de futebol, alguma coisa que está no mundo, se tivermos valorizando mais essas coisas do que cumprir a obra de Deus aqui na terra, nós não somos dignos de ir para o céu. João 14, versículo 1 em diante diz: não se turbe o coração de vocês. São palavras de Cristo, Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Ele nos deu essa oportunidade de buscar nele o nosso refúgio verdadeiro. A nossa esperança é Jesus. Deus está esperando a sua decisão. Ele é paciente. Ele já nos deu tudo o que precisamos para continuar. Até o seu Espírito Santo, o nosso Consolador, está conosco, nos acompanhando. É só nós nos dedicar, nós buscarmos a presença dele. Ele está disponível para nós. No entanto, no convite de Deus ao longo das gerações, o tempo sempre está no presente. Isto é, Deus deseja que você o busque hoje, em lugar de observar e analisar os eventos que se aproximam à volta gloriosa do Senhor Jesus. É necessário analisar como está o nosso coração hoje. Se você tiver oportunidade na internet, você vai ver no YouTube, tem muitos canais de pessoas falando sobre o fim dos tempos. Você já deve ter pesquisado sobre isso aí. É muitas pessoas falando: olha, esse acontecimento, Jesus, está acontecendo isso. E as pessoas estão querendo adivinhar o dia de Cristo voltar. Mas eu quero dizer para você que o mais importante do que nós tentarmos adivinhar o dia da volta de Cristo é nós estarmos preparados para a sua volta, porque a volta dele é verdadeira, é certeza de que vai acontecer.
Agora, o que nos interessa é saber se nós estamos preparados para essa volta dele, se estamos preparados para encarar o justo juiz, estar de frente dele. Como está a sua vida hoje? Você tem sido um servo fiel que tem pregado, levado a palavra de salvação às pessoas? Imagine que hoje você seja chamado agora desta vida para um encontro celestial com o Criador. Hoje, portanto, seria então o dia da volta do Senhor para você. Atribui-se a Marco Aurélio, imperador romano, a frase: pratique cada um dos seus atos como se fosse o último da sua vida. Vivemos na incerteza do amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, não é verdade? A gente dorme e não sabe o que pode acontecer. Tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor, guerras que estão acontecendo aí, pessoas com simples oportunidade podem destruir boa parte do planeta. Mas lembre-se da nossa palavra no início, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E mesmo se nós perdermos a nossa vida aqui nesse mundo, nós temos a plena certeza de estar com o Senhor na eternidade. Aquele que confia no Senhor sabe que a incerteza paira somente sobre o limite da nossa vida, enquanto existe uma certeza que habita no seu coração, e da vida eterna com o Senhor, que morreu para nos presentear com essa vida. Vamos nos apegar com a firmeza, a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Mais adiante o apóstolo João escreve: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2, 25. No texto de 2 Crônicas indicado que nós lemos agora, vemos a história de um dos reis de Judá, Roboão, filho de Salomão, o seu sucessor do trono. A Bíblia nos diz que Deus viu em Judá ainda coisa boa, quando Deus decidiu julgar as cidades do Vale do Jordão, mais especificamente Sodoma e Gomorra, além de algumas outras. Abraão disse ao Senhor: exterminarás o justo com o ímpio? Gênesis 18, 23 fala sobre isso. O desejo de Deus é: não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependa-se e vivam. Ezequiel 18, 32 fala sobre isso. Portanto, meus amigos, nós temos hoje um presente do Senhor, que é o perdão dos nossos pecados. Nós sabemos que o Senhor não se agrada com a nossa morte, com o nosso afastamento dele. Tanto é, se formos ler a Bíblia, nós vamos ler que Deus tem se aproximado de nós todo o tempo. O homem, quando caiu lá no jardim do Éden, que ele pecou, Deus tirou-o do jardim, porque o homem não era digno de estar naquele local. Aquele local está preparado para os santos, para aqueles que se dedicam a andar com o Senhor, aqueles que estão entregando suas vidas ao Senhor e vivendo fielmente a Ele. Mas esse homem não foi abandonado por Deus. Deus continuou ajudando o homem na sua caminhada, mesmo com o sofrimento que carregou sobre os seus ombros. Hoje nós temos a oportunidade em Cristo Jesus de sermos salvos, de receber o perdão dos nossos pecados, de levar isso adiante, essa mensagem às pessoas que estão ao nosso redor, de poder saber que Deus está olhando para nós e ver que há esperança nesse mundo, e Ele tem misericórdia das pessoas que estão aqui. Porque se Deus perder a esperança na humanidade, lê a história lá de Sodoma e Gomorra. As pessoas se rebelaram contra Deus ao ponto da maldade, da imundície, do pecado, cheirar mal e chegar aos céus. Hoje nós temos oportunidade de perfumar esse mundo com o Evangelho, com a palavra do Senhor, a palavra de perdão, a palavra de salvação. Você está vivo não por acaso, você está aqui nesse mundo para cumprir uma missão. E a sua missão aqui, a nossa missão nesse mundo, não é simplesmente de viver as regalias que esse mundo nos oferece, mas viver para o Senhor. Viver com a esperança de que algo melhor me espera lá na eternidade. A palavra de Deus diz lá em 2 Pedro capítulo 10, fala sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será
desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que você seja? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Bem, você deve falar. O Nan Cardoso diz que vai falar de coisa boa. Está falando que o céu vai se desaparecer, a terra vai ser destruída. Mas veja o que fala o versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Você acha que o mundo que você está vivendo hoje é justo? Você acha que mora num local em que a justiça paira? Você tem alegria plena em viver aqui? Versículo 14, meus amigos, diz: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com os demais escrituras, para a própria destruição deles. Quantas pessoas, pessoal, têm distorcido a palavra de Deus para o seu prazer, para o seu benefício próprio, mas sempre lembre-se que Deus é justo juiz, né? E ai daquele que mexer na palavra de Deus para o seu benefício próprio. Nós devemos cumprir o que está pedindo ali, o que está falando ali, viver de acordo com o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Não devemos fazer um jeitinho especial para a palavra de Deus. No versículo 17 diz: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Portanto, se nós formos olhar no passado, as pessoas que viviam na época lá de Sodoma e Gomorra, as cidades foram destruídas porque o Senhor não encontrou nenhum justo naquele local. O mundo hoje está aqui, cambaleando, com o pecado sendo exaltado, as pessoas buscando o seu bem próprio, querendo mudar a vontade de Deus na sua palavra para o seu benefício próprio, templos e mais templos sendo abertos aí para distorcer a palavra de Deus. Mas não se esqueça que para entrar no reino dos céus tem que ser fiel ao Senhor. Podemos até nos iludir com palavras, com pensamentos, mas nós não podemos mudar a vontade do Senhor. Amigos, coisa boa é ter participação no reino de Deus. É levar pessoas a conhecer Jesus, nosso Salvador, e transformá-los em cidadãos dos céus. Que boa notícia é essa? Saber que eu posso morar no céu com o Senhor, estar com Ele na eternidade, e posso convidar pessoas que estão ao meu redor a conhecer esse Jesus maravilhoso que morreu para me dar a vida eterna. Você tem a oportunidade hoje de fazer a diferença nesse mundo e não ser condenado com Ele, como Ele já está condenado. Jesus veio para trazer a esperança para um mundo perdido. Portanto, a notícia boa para você hoje é: Jesus morreu por você e te comissionou, e te contratou, te chamou para ser o ministro dele, para ser o enviado dele a levar sua mensagem a todas as nações, como está em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. As dificuldades virão obstáculos, virão as tentações, virão as provações, mas aquele que permanecer fiel, Deus tem um lugar reservado para ele na eternidade. Guarde isso no seu coração, aguarde a volta de Cristo, imaculado, santo, irrepreensível,
procurando viver uma vida que agrada o Senhor.